Opa, tudo bom? Aqui é o Everton e nós firme aqui em mais uma semana nesse desafio para falar um pouquinho de assuntos ligados à manutenção industrial. Eu tenho um monte de assuntos para falar, mas hoje eu vou abordar um pouquinho mais sobre sistemas pneumáticos para seguir uma sequência. Do começo eu falei um pouco sobre vazamentos e custos dos vazamentos, por sinal, um assunto muito interessante. Na sequência, falei um pouquinho sobre a geração de água, contaminação de água em estado líquido e vapor em sistemas de ar comprimido, como isso acontece, a eficiência das máquinas. E hoje, nada mais justo, então, do que eu falar um pouquinho sobre o que regulamenta tudo isso. Existe uma norma ISO que regulamenta a contaminação em sistemas pneumáticos. A norma ISO, basicamente, ela regulamenta tudo hoje do que é ligado à qualidade, a nível mundial. E nos sistemas pneumáticos não seria diferente. Existe a norma ISO 85731. Também vamos abordar um pouquinho da ISO 85573 partes 2 a 9 e a ISO 12500, que trabalha sobre métodos de confirmação, ou aliás, faz confirmação sobre eficiência de equipamentos, filtros e secadores, mas o nosso foco vai estar ligado à ISO 85731. O que ela faz? Ela classifica o grau de contaminação nos sistemas pneumáticos. Você tem aí contaminação basicamente em sistemas pneumáticos de sedimentos sólidos, de vapor de água ou estado líquido, vapor de óleo. E essa norma ela faz essa classificação, ela especifica o máximo que você pode ter de cada tipo de contaminação em um sistema pneumático. Isso é importante você saber, por quê? Porque até então a grande maioria acaba confiando no seu fornecedor e, como vimos no vídeo anterior, no conteúdo anterior, muitas vezes as máquinas não prometem ou não entregam, aliás, o que prometem, não são eficientes ao ponto de atender, por exemplo, o que diz uma das classificações da ISO. Só para você ter uma ideia, para que a gente possa começar a falar um pouquinho e se familiarizar, essa classificação ela vai variar, ela vai depender de acordo com a sua segmentação industrial. Segmentação hospitalar, alimentícia, ela vai ser um pouco mais criteriosa, e segmentação da indústria em geral, ela vai ser um pouco mais flexível. Por exemplo, para a indústria em geral, o ideal seria um grau ISO 142 como o máximo de contaminação. Se for inferior a isso, ótimo, muito melhor. Mas uma ISO 142 ela já atende perfeitamente para a indústria. Essa classe ISO 142 você vai entender mais adiante. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou chamar aqui a tela do computador, onde eu vou exemplificar um pouquinho das normas. Vou mostrar para você a tabela, porque sim, existe uma tabela, uma classificação entre, por exemplo, particulados sólidos, o máximo por metro cúbico, em particulados quantitativo, vapor de água, vapor de óleo, o máximo de miligrama por metro cúbico. Então isso fica um pouco difícil de explanar simplesmente de forma verbal, né? E o objetivo aqui é ser didático, o objetivo aqui é ser informativo realmente, é levar o conteúdo para você, um conteúdo extremamente técnico, tá? Extremamente técnico, porque mas de uma forma que fique simples de você entender. No final do vídeo, ou na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar esse resumo. Na realidade é um resumo que eu fiz para você, para ficar bem didático. O assunto ele é muito extenso, ele é um assunto que tem um grau de complexidade e eu simplifiquei ele para você. Como eu disse em vídeos anteriores, os conteúdos que eu estou passando aqui são conteúdos de valor e são conteúdos que dificilmente, da forma como eu estou expondo, você vai encontrar. Então aproveite. Então eu vou passar agora para você, dessa forma como eu mencionei, através da tela do computador, e eu acredito que vai ficar muito mais fácil de você entender sobre a ISO 8573. Vamos lá! Bom pessoal, então conforme eu havia comentado para vocês, vamos falar um pouquinho aqui da ISO 8573, partes 1 a 9 e a ISO 12500, ISO 7183. Mais especificamente ISO 85731 é a norma a qual nos interessa mais, a norma a qual a gente vai abordar um pouquinho mais. Mas não menos importante, não podemos deixar de falar das partes 2 a 9
da ISO 8573. Esta última atualização em 2010. Também, apenas para que saibam que existe a ISO 12500 e a ISO 7183, que são normas que estão aí para ajudar na 8573. O que elas fazem? Elas fazem uma confirmação, uma verificação de eficiência dos equipamentos de tratamento. ISO 12500 faz confirmação de eficiência dos filtros e 7183 confirmação de eficiência dos secadores. Isso é importante para que a gente saiba o que a gente está comprando realmente e o que a gente tem hoje aplicado e como está o nosso sistema de tratamento de ar comprimido. A ISO 85731, ela especifica a quantidade de contaminação por metro cúbico. Existe uma tabela para isso, então ela especifica a quantidade e essa tabela ela vai especificar a quantidade de contaminação de óleo, contaminação de sólidos, contaminação de água. Então isso é uma parte mais importante. Daí por diante, parte 2 em diante, ele certifica os métodos de ensaio, os métodos de verificação de cada tipo de contaminação. Por exemplo, 8573 parte 2 especifica o método de ensaio para conteúdo de óleo aerossol. Então é o óleo que está em estado de vapor, vamos dizer assim. Especifica a forma de medição desse tipo de contaminação. Isso é oriundo de duas formas, meio externo e meio interno. Meio externo, através do ar ambiente, seja oriundos de motores de combustão, enfim, do que está presente no ar que o compressor captou, que o compressor fez a admissão. Uma outra forma de contaminação é também através dos compressores de ar. 85733 especifica o método de ensaio para medição de umidade, vapor de água. Isso foi amplamente abordado num vídeo anterior, onde eu comentei bastante sobre a forma de geração de água, os problemas, o porquê é crítico a presença de água tanto no estado líquido quanto no estado de vapor. Falamos um pouco sobre ponto de orvalho, usamos o exemplo da long neck da cerveja para especificar isso. Um vídeo muito bacana, se você não teve a oportunidade, entra lá no canal e acessa esse conteúdo. Ele é um conteúdo de extremo valor. Então nós temos também a ISO 85734, que especifica o método de ensaio para conteúdo de partículas sólidas, este também presente de duas formas. Basicamente todos eles são presentes de duas formas, seja interno ou externamente. Externamente, através da admissão dos compressores de partículas, sedimentos sólidos presentes na atmosfera, poeira, pólen e por aí vai. E internamente gerado através das partes móveis, compressores, enfim, e através das tubulações também. Quando de oxidação, elas acabam desprendendo de partículas da tubulação. Temos também a 85735, que especifica o método de ensaio para conteúdos de vapor de óleo e solventes. Esse muito parecido com a 2, ela é presente ou gerado através dos vapores de óleo em suspensão no ar, então é a contaminação externa, e da contaminação interna através dos compressores de ar. Existem alguns compressores de ar que são isentos de contaminação de óleo, por exemplo, para a indústria alimentícia, mas não é a realidade da maioria das indústrias e da maioria das máquinas aplicadas. Então, o compressor de ar, sim, ele gera contaminação, vapor de óleo. Isso está diretamente ligado à manutenção dos compressores. Um compressor com uma manutenção realizada periodicamente, ele vai ter uma incidência menor de contaminação. A parte 5 paramos, então nós temos a parte 6 da ISO, que especifica o método de ensaio para conteúdo de gases contaminantes. Isso, dependendo da segmentação da indústria, está presente em quantidades muito maiores. Por exemplo, o segmento de celulose, papel e celulose, tem alguns ambientes onde você tem aí algumas regiões da fábrica com uma quantidade de gases contaminantes um pouco mais agressivos. As próprias máquinas, por exemplo, os próprios secadores, compressores. Então, se é agressivo às máquinas, com certeza será agressivo aos componentes, válvulas, cilindros. Nesse caso, existem alguns filtros que fazem essa neutralização, que retém esses gases, esses contaminantes, e até depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso.
existe uma sequência na realidade de filtração, desde o compressor em diante, onde você tem aí um pós-resfriador, ele auxilia, só fazendo uma pausa aqui na parte 6, né? Um pós-resfriador que ele refrigera, ele reduz a temperatura do ar, entregando para o secador de ar, que é a sequência do tratamento, um ar com uma temperatura menor. Isso, por sua vez, faz com que o secador de ar tenha uma eficiência maior, né? Posterior a isso, antecedendo ainda o secador de ar, é possível ter um filtro coalescente, um pré-filtro, e sucedendo o secador de ar é possível ter aí até mais 2 estágios de filtros coalescentes. Quando eu digo estágios, eu digo grau de eficiências, porque existem alguns tipos de filtros coalescentes, basicamente 3 graus de eficiência, a maioria dos fabricantes, né? Então você pode ter essa sequência de filtros aplicadas, cada uma com a sua especificidade. E posterior aos filtros coalescentes, você pode ter ainda filtros de carvão ativado para reter odores, por exemplo, e ainda filtros catalisadores. Esses, sim, desta etapa, já com certeza neutralizou os gases contaminantes, não deixando com que esses gases façam a sequência no sistema pneumático. Temos ainda, agora voltando para cá, para a ISO 8573, a parte 7, especifica o método de ensaio para conteúdo de contaminação microbiológica. Essa contaminação presente na atmosfera e também neutralizada já na classe dos filtros catalisadores. Temos ainda a 85738, que especifica o método de ensaio para concentração de partículas sólidas em massa. Temos ainda a parte 9, para encerrar 8573, especifica o método de ensaio para conteúdo de água na forma líquida. Conforme a gente viu anteriormente, existe uma parte que é dedicada à contaminação de vapor de água e a parte 9, que finaliza a 8573, é para a água em forma líquida. Da mesma forma que eu falei na parte anterior, também recomendo assistir o vídeo, porque foi amplamente abordado a questão de geração de água dentro de um sistema pneumático e como tratar isso, a função de um secador de ar, a função das máquinas, né? Então, eu recomendo que você volte e assista lá no canal o vídeo onde aborda a questão de geração de presença de água em forma de vapor e em forma líquida nos sistemas pneumáticos. Tem ainda algumas normas que confirmam a eficiência de equipamentos, como a ISO 12500, que foi introduzida para especificar ou confirmar testar os equipamentos, a eficiência, né? E ela complementa a 8573. A ISO 12500, ela se subdivide também em parte 1, que certifica ou confirma os filtros coalescentes, parte 2, que certifica ou confirma os filtros de remoção de vapor de óleo, parte 3, os filtros coalescentes e de partículas, e parte 4, os separadores de água. Essa ISO 12500, o método que certifica a eficiência dos equipamentos, nós não temos como fazer isso dentro da indústria. Nem a parte 2 a 9 nós precisamos nos preocupar. Eles, da ISO 8573, elas especificam o método, mas o fabricante dos equipamentos, dos secadores, dos filtros, eles têm que garantir que o equipamento seja eficiente. Então essa confirmação deve partir dos fabricantes. Alguns fabricantes fornecem, inclusive, disponibilizam os certificados de eficiência dos equipamentos. É uma obrigação e você que está comprando um filtro, ou você que está aplicando uma máquina secadora de ar, ou você que tem interesse em fazer um redimensionamento do seu sistema, uma reavaliação, você precisa saber o que você está comprando. Então isso é uma obrigação sua também e não única e exclusivamente do seu parceiro ou do seu fornecedor de entregar o melhor. Na verdade, é a função dele, mas você precisa conhecer, você precisa saber o que você está comprando. Isso é uma obrigação sua. Vamos lá. Aqui eu exemplifico um certificado da parte 1 da ISO 12500, certificando a eficiência dos filtros. Esse é um exemplo de certificado. Por exemplo, aqui existe um modelo de filtro coalescente chamado OilX Evolution, onde ele tem o grau AO dos tamanhos 0,10 a tamanho 0,55. Então, o que significa isso? A ISO 12500,
ela certifica ou confirma a eficiência das máquinas, secadores ou dos filtros. Então aqui ele está certificando que esse filtro é eficiente. E aqui embaixo ele faz a conclusão, onde ele descreve que esse filtro foi submetido a um desafio com 40 miligramas por metro cúbico de contaminação de aerossol de óleo, e ele deixou um residual de 0,6 miligramas por metro cúbico. Essa quantidade de residual ela está abaixo, bem abaixo do que a ISO 8573 classifica ao nível de contaminação exige. Mais adiante nós vamos ter uma tabela onde vão ter os parâmetros da 85731. Tá? Então aqui esse certificado está garantindo que estes modelos de filtros deste grau AO, eles estão atendendo, na pior situação deles, ele deixou passar um residual máximo de 0,6 miligramas por metro cúbico. Ainda informa uma perda de carga de 140 milibar. Tá? Então isso é um certificado garantindo a eficiência. Aqui, mais adiante, temos um outro certificado, já de um método, da parte 2 da 8573. Então isso é mais específico, tem uma especificidade maior nesse certificado, onde ele especificou que o filtro grau AO, agora o meio filtrante, não mais tamanhos de filtros, mas o meio filtrante, ele, quando aplicado ao desafio de 40 miligramas por metro cúbico, ao teste, ele deixou passar um residual de 0,35 miligramas por metro cúbico. Aí também uma perda de carga de 140 milibar. Dá para se ver aqui que ele foi até o meio filtrante, AO, ele é um meio filtrante extremamente eficiente e tem um resultado até inferior ao teste da ISO 12500. Então esses são exemplos, como você pode ver no canto superior esquerdo, você tem ali o certificado onde foi realizado esses ensaios, né? Então isso você pode solicitar do seu fornecedor, seu parceiro. Aqui agora, já que a gente viu um pouquinho das partes 2 a 9 da 8573, já que a gente viu a ISO 12500, aqui agora nós temos a ISO 85731 e a sua edição de 2010. Conforme eu havia comentado para você, ela faz uma classificação do que você tem de contaminação de partículas sólidas, de água e de óleo. Logicamente que é difícil de você medir, você não ter equipamentos para mensurar esses quantitativos dentro de uma rede de ar pneumática, até porque você vai ter um investimento. Você pode fazer, com certeza, você pode medir ponto de orvalho, você pode medir a quantidade de vapor de óleo, mas existem as normas anteriores que certificam, que confirmam os equipamentos. Então, se você faz uma configuração de equipamento bem feita, e aí sim o seu parceiro vai poder lhe ajudar, você vai praticamente garantir que essas condições aqui sejam atendidas. Eu vou utilizar um exemplo mais adiante, vou seguir com esse exemplo do que seria o ideal para uma contaminação, máximo de contaminação para o segmento industrial em geral. Então, a classificação ideal para um segmento industrial em geral seria a ISO classe 142. Então vamos lá, vamos entender o que significa essa classe 85731, grau 142. É bem intuitivo, inclusive. Se você pegar a primeira tabela, essa parte cinza é onde nós temos o grau 1. Tá? Então nós temos que certificar que dentro desses tamanhos de partículas de 0,1, 0,5 micron, nós não tenhamos mais do que 20 mil partículas por metro cúbico, e assim nas de 0,5 a 1 micron nós não tenhamos mais do que 400 partículas por metro cúbico, e de 1 a 5 microns nós não tenhamos mais do que 10. Como que nós podemos garantir isso? Como que nós podemos garantir que nós não tenhamos uma quantidade maior de partículas? Como a gente viu anteriormente, partículas sólidas a gente combate através dos filtros, sejam eles filtros para retenção exclusivamente de partículas ou filtros coalescentes, que são filtros mais eficientes. Então, se nós aplicarmos uns filtros com um determinado grau de eficiência, a gente vai poder atingir esta classificação. Normalmente, isso se atinge com um pré-filtro e um pós-filtro secador
para reter essas partículas. Então aqui nós conseguimos o grau 1. Como eu falei para você, o ideal para o segmento industrial seria uma classificação 142. Então, na classificação 4, que seria o nosso segundo dígito, ele é relacionado à questão de contaminação por água. Aqui, nessa coluna azul, como nós podemos garantir, então, que a gente vai chegar a uma classe 4, que nós tenhamos uma classe 4 aplicada? Através do ponto de orvalho da máquina secador de ar. Isso foi abordado em um vídeo anterior, o que seria esse ponto de orvalho, mas quando nós temos um ponto de orvalho de mais 3 graus Celsius, ou uma variação que pode chegar de 2 a 4, 2 a 7 até, inclusive. Se bem que 7 está especificando já como classe 5, então essa variação, vamos ser mais específicos, então, mais 3 graus Celsius, e nós conseguimos atingir a classe 4 da ISO, que é o nosso segundo dígito. Isso é através do secador de ar, o ponto de orvalho que o secador de ar entrega. Então, falei da ISO, da classificação 142, e o 2, então, por sua vez, é a última coluna, a coluna laranja, especifica os vapores de óleo, a presença máxima de vapor de óleo, em miligramas por metro cúbico. Isso também se combate através dos filtros coalescentes. Então, para uma classe 2, um grau 2, nós teríamos que ter no máximo 0,1 miligrama por metro cúbico. Então, mostrei anteriormente num certificado de um filtro grau AO, que nós conseguimos 0,3 miligramas, se não me engano, por metro cúbico. Então, para chegar nessa classe 2, nós não conseguiríamos, nós conseguiríamos chegar nessa classe 3. Por isso, que seria, então, ideal um filtro um pouco mais eficiente. Aquele grau AO não é o filtro menos eficiente daquele fabricante específico, a Dominic Hunter, que é o modelo do filtro, né? Acho que vocês devem ter percebido no certificado. Então, para a gente atingir essa classe 2, teria que se aplicar um grau mais eficiente. Aqui na sequência seria o grau AA. Então aqui, se nós tivéssemos o que? Um pré-filtro, um secador de ar por refrigeração com ponto de orvalho 3 e um pós-filtros com uma classificação AA, por exemplo, né, com uma eficiência um pouco maior, nós conseguiríamos chegar na classe ISO 142. Então, basicamente é isso. Espero ter conseguido exemplificar o que seria esse grau da ISO 8573 de contaminação, né? Então, a ISO classe 142 é o que comumente é aplicado na indústria. Então, se você tem esta configuração de equipamentos aplicados, muito provavelmente você vai conseguir chegar nesta classificação. Aqui, eu exemplifico, então, um pouco melhor através de imagem. Só que eu começo pelo ponto de orvalho, que seria o 4, conforme eu especifiquei ali, ponto de orvalho 3, basicamente um secador, ali com, você pode ver na imagem, um PO de 3 graus Celsius, você consegue atingir essa classe. Referente à classe 2 ou classe 1, você consegue através dos filtros coalescentes grau AO ou grau AR, a classe 2. Porém, como eu comentei, nós vamos ter um filtro grau AA, um filtro um pouco mais eficiente para reter lá na frente os vapores de óleo. Então, esse filtro grau AA, ele vai conseguir reduzir para a classe 1 o grau de partículas sólidas. O grau AA, por sua vez, ele retém a classe 2 para vapores de óleo, e não está exemplificando aqui na seta, mas nós temos, ele consegue atingir a classe 1 em relação a partículas sólidas. Então, basicamente, se você tem um grau AO, um grau AA e um secador de ar com ponto de orvalho 3, você consegue atingir a ISO 85731 nas classes 142. Então, para especificar o que seriam essas normas, é importante você saber visualmente e você entender o que seria isso, para que você possa sim exigir e certificar o que você tem hoje dentro da indústria. Então, voltamos para o nosso vídeo. Aqui da parte da ISO era isso. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui para o nosso vídeo, eu de novo aqui para você. Bom, entendido então as normas 8573 parte 1, que é o que realmente se dedica mais a você, né? Temos as partes 2 a 9 e a ISO 12500, mas você já viu que
isso os fabricantes precisam entregar esse certificado a você. Então, focando na ISO 85073, é preciso que você entenda, que você saiba do que você está comprando, é preciso que você entenda que você precisa, se você é no segmento da indústria em geral, plástico, papel e celulose, cimenteiro, que você tenha um sistema de preparação de ar com grau 142 no mínimo. Por quê? Porque chega de você ficar trocando componentes, trocando válvulas, cilindros, em 10% da vida útil, por exemplo, e você tem máquinas paradas, custo de produção, lucro cessante. Isso é o grande problema hoje na indústria, é o custo da máquina parada. Então, se você age diretamente na causa, que é a preparação do ar, você vai basicamente reduzir 80% dos seus esforços ligados à manutenção. Isso é um fato. Então, o meu objetivo hoje era trazer isso para você de uma forma bem didática. Isso envolve, como eu falei, diretamente custos. Por quê? Porque o objetivo aqui desse canal realmente é reduzir custo operacional, eliminar tempo de máquina parada, eliminar seu custo de reposição de componentes. E isso a gente faz tecnicamente, isso a gente faz com conhecimento. E é isso que eu estou trazendo para você. Gostaria de pedir aqui que você compartilhasse esse vídeo com algumas pessoas, com alguns amigos, algumas pessoas que você sabe que esse assunto vai ser interessante, tá? É um assunto técnico, mas está à compreensão de todos, tá? Gostaria que você, da mesma forma, comentasse aqui, curtisse os vídeos, seguisse os canais se você não segue ainda. Vamos divulgar, vamos fazer esse canal chegar a algumas pessoas a qual ele pode ajudar. Certo, gente? Então era isso por hoje. Gostaria de agradecer por você ter me assistido até aqui. Um abraço e até a próxima.